A todos os alunos, professores, funcionários, irmãs, familiares, bom dia. Nos coloquemos diante da presença do Senhor. Peçamos a Deus Pai Providente que esteja conosco, que possa iluminar a cada um que precisa de sua luz e que nosso coração esteja aberto e se ponha a caminhar com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas e nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes da lei o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia Jesus, fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?" E explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos ensina a prática da solidariedade. Um coração que arde pelo Senhor é um coração que volta os seus gestos para o Senhor. Nós precisamos ter gestos pascais. A Páscoa não pode ser apenas uma teoria, ela precisa ser uma prática também. E o nosso coração precisa arder quando o Senhor nos fala. Quando nós ardemos o coração, quando Deus nos fala,
significa que a nossa sintonia é verdadeira para com Ele. Pelo caminho que nós possamos caminhar e a cada dia mais fazermos a opção pelo reino de Deus, a cada dia buscarmos sermos melhores. Aqui nós temos um caminho. Vários caminhos são colocados na nossa vida e eles só reconhecem Jesus, os discípulos de Emaús, no partir do pão. Às vezes nós somos assim. Para crermos é preciso ver. Hoje nós estamos numa situação difícil de pandemia, afastados de tudo e de todos. Porém, o Senhor está conosco constantemente nas nossas famílias. Optarmos por Ele é uma opção também pelas pessoas, que nós possamos, neste tempo pascal, termos gestos de resiliência, de paciência, de amor, de compaixão. Que o Senhor possa nutrir em nosso coração e quando tudo isso passar, que nós possamos ser melhores, porque ninguém passa pela experiência do ressuscitado e permanece do mesmo jeito. Agora nós vamos rezar a oração do Espírito Santo, pedindo a Deus que a Trindade Santa que nos conceda todos os dons que necessitamos e que o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, que daqui a 50 dias nós iremos celebrar, possa estar conosco hoje e sempre. Ó Espírito Santo, derramai em nós os vossos dons, o dom da sabedoria que nos mantém voltados para o bem e o belo, o dom da inteligência que nos faz ver onde está a verdade, o dom do conselho que nos ajuda a escolher o que mais lhe convém, o dom da ciência que nos faz escolher o caminho de Deus, o caminho da verdade e da unidade, o dom da fortaleza, que nos dá coragem e decisão para enfrentar o mal, o dom da piedade, que nos faz ser espontâneos e autênticos da oração, o dom do temor de Deus, que nos faz fugir de toda maldade. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Desejo a todos um excelente dia na graça do Senhor e que o nosso coração possa constantemente arder por essa presença real, que é Deus em nossa vida, a presença do Cristo ressuscitado. A todos um excelente dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.